Nesse vídeo você vai descobrir da pior maneira possível que para os jogadores de futebol existe uma única coisa mais importante do que vencer: o próprio ego. Imagina você acordar numa manhã faltando alguns dias para começar a Copa do Mundo, na qual você é o grande capitão da sua seleção, e se sentir estranho. Você logo percebe que não tá muito bem e sente algumas coisas estranhas no estômago, e logo pede ajuda dos médicos do time que rapidamente te levam para um hospital. E aí vem a terrível notícia: dificilmente você vai conseguir disputar a Copa do Mundo. Dias depois você descobre que essa doença não foi contraída de forma natural e, para piorar, o seu treinador junto com um companheiro de equipe te envenenaram. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um dos maiores mistérios da história do futebol argentino que até hoje não foi devidamente solucionado: o dia que o Diego Armando Maradona envenenou o seu próprio companheiro de equipe. Copa do Mundo de 1986. A seleção argentina se preparava para aquele mundial e contava com um certo favoritismo, até porque naquele elenco tinha diversos jogadores de renome e contava com uma nova comissão técnica cheia de boas ideias de futebol. Mas para nossa história pouco importa se a Argentina era boa ou ruim, se tinha bons jogadores ou se o treinador era revolucionário ou não. Na verdade, a nossa história se concentra em 4 personagens principais que vou apresentar eles aqui para vocês. Os dois principais personagens são Daniel Passarella e Diego Maradona, dois grandes jogadores da década de 70 e 80 que surgiram no futebol argentino nos principais clubes de Buenos Aires. O zagueiro Daniel era o capitão da seleção argentina e vestia as cores do River Plate. Ele inclusive tinha sido o capitão da conquista da Copa de 78 e era o único jogador daquela convocação de 86 presente naquele título. Já o Maradona disputava sua segunda Copa do Mundo com a seleção argentina, tinha tido uma passagem impactante no Boca Juniors e era o melhor jogador do grupo e um dos melhores do planeta Terra naquela altura. Mas ele não estava naquela convocação da Copa do Mundo de 78 porque simplesmente não foi convocado pelo treinador, e isso na época causou, claro, uma grande polêmica, tanto entre os veículos de mídia e também entre os torcedores argentinos. Muitos não entendiam por que aquela estrela jovem em ascensão simplesmente não foi escolhido para jogar o campeonato mais importante do mundo naquele momento. Mas nesse momento eu quero que vocês gravem somente essas duas informações para dar continuidade no resto do vídeo. O Daniel Passarella era um campeão do mundo em 78 e o Maradona não. Antes, eu quero apresentar para vocês os outros dois personagens, Luiz César Menotti e Carlos Bijardo. O Bijardo era o treinador dessa seleção argentina em 86 e escolheu os jogadores para disputar essa Copa. Ele tinha um pensamento muito diferente do César Menotti, até no seu jeito de pensar futebol mesmo, sabe? E muito por conta disso, praticamente mudou o time inteiro de uma Copa do Mundo para outra. Isso porque ele queria poucos resquícios do trabalho do treinador anterior no seu estilo de jogo. Já o outro personagem, o César Menotti, não estava diretamente inserido nesse fato que a gente está contando agora, mas ele teve sim sua parcela de culpa, mesmo que sem saber. Isso porque ele era o treinador da seleção argentina na Copa do Mundo de 78, aquele mesmo que não convocou Maradona, e tinha uma grande amizade com o Passarella por conta do convívio na seleção. E muito por conta disso, o Daniel era o seu capitão. Lembra que eu pedi para vocês memorizarem aqueles dois fatos da nossa história que seria importante? Lembra, né? Então, deixa eu explicar para vocês o porquê. Vamos ter que voltar lá para 1978 para a gente tentar entender o contexto político da Argentina durante aquele campeonato mundial. Sim, contexto político. Com apenas 17 aninhos de idade, o Maradona ficou de fora da convocação da seleção argentina para a Copa de 78 em casa por uma escolha 100% do treinador Luiz César Menotti. Mas será que a escolha foi 100% do treinador César Menotti? E por que eu tô perguntando isso? Pera, deixa eu explicar. Em 1976 foi iniciada a ditadura militar na Argentina e isso influenciava diretamente no futebol, até porque o futebol sempre foi um instrumento de distração pro povo em si. Muito por conta disso, os presidentes militares queriam de toda forma, usar o futebol para manipular o povo. Para uma Copa do Mundo disputada na Argentina, só duas coisas importavam. Primeiro, a Argentina ser campeão, obviamente, e a organização do torneio ser muito bem falada, tipo a segurança, o turismo, a maneira como a Argentina estava vivendo naquele momento, até porque o governo não queria ficar com uma fama ruim, porque era um governo de ditadura militar. Então assim, para pegar uma má fama era,
2 palitos. Era estalar o dedo, o pessoal já falava mal. Muito por conta disso, algumas coisas estranhas aconteciam em campo, com adversários sendo acusados, por exemplo, de entregar jogos pra Argentina, e a organização da competição sempre sendo bem falada na mídia, pra não sobrar pro governo as coisas ruins. A Argentina até foi campeã da Copa do Mundo naquele ano, em 78 em casa, um fato, assim, histórico pro país, mas uma polêmica antes de começar a Copa foi o que basicamente rondou os noticiários muito antes desse título acontecer, e foi justamente a não convocação do Diego Maradona para a Copa do Mundo naquele ano. Oficialmente, a história que se conta era de que ele era muito jovem e não tinha participado do ciclo completo da seleção, até porque nem jogador profissional ele era ainda no período anterior. Mas quem achava que ele tinha que ser convocado, falava tipo assim, cara, ele é um cara jovem, é um jogador muito habilidoso, já tá tendo um destaque, né, no seu clube, que na época era o Argentino Júnior, então, tipo, por que não convocar ele? Tipo, só porque ele é um jogador jovem de 17 anos, tipo, não tem motivo nenhum pra não convocar ele. O lado negativo acabou pesando e o Luiz César Menotti não convocou ele. Mas claro que existe uma versão não oficial dessa história, né? Uma versão contada aí pelos ventos aí e que o pessoal acredita até hoje fielmente. Isso porque o Maradona e a família dele sempre foram peronistas, que era um pensamento político criado pelo Juan Domingo Perón, o último presidente argentino na era democrática, né? Era um posicionamento político mais voltado para os trabalhadores e mais populista, pensado na população. Isso ia totalmente contra com o que o governo da ditadura militar pensava. Então não era nem um pouco interessante ter um jogador como esse, né? Um jogador peronista que abertamente defendia o Perón e odiava a ditadura. Não fica muito bem pra ditadura militar ter esse jogador no elenco, sabe? Tipo, sendo exposto pro mundo inteiro. Já o César Menotti, esse sim, esse adorava a ditadura. Opa, era até amiguinho dos militares. Ufa, rapaz, nada contra a ditadura, ele nunca teve. Mas afinal de contas, o que isso tem a ver? Isso obviamente criou uma raiva gigantesca no Maradona, né, que ficou de fora do campeonato mais importante do mundo, mesmo assim ele sabendo que poderia disputar todas as Copas do Mundo seguinte, porque ele era um jogador habilidoso, ele poderia disputar a Copa do Mundo até 60 anos, e ninguém ia discordar disso, ninguém é louco, mas certamente nunca mais ele ia ter a oportunidade de disputar uma Copa do Mundo no seu próprio país, o que para um jogador deve ser muito importante. Já o Carlos Bidiardo era totalmente contrário ao que pensava o Luiz César Menotti, né? Pra ele, todo mundo tinha que jogar em torno do Maradona e ponto final. Se você pensasse qualquer coisa diferente disso, amigo, era só avisar que ele te cortava na mesma hora, não tinha segredo. E adivinha justamente quem era contra esse tipo de pensamento? Daniel Passarella, o zagueiro e capitão daquela equipe. Primeiro que pra ele, o time tinha que jogar pra si próprio, sabe? Tipo, aflorando os talentos individuais de cada um até sair boas jogadas. E segundo que o Bidiardo queria de todo jeito tirar a braçadeira de capitão dele e entregar pro Maradona. Até porque o Daniel Passarella era ainda um dos últimos remanescentes do projeto de futebol que tinha o César Menotti. Isso obviamente criou uma rivalidade enorme entre o Diego e o Daniel, e tudo isso fez com que o Carlos Bidiardo tivesse que tomar uma decisão. Ele até tomou essa decisão, que é um pouco brilhante, mas é bem infeliz: tirar o Passarella de circulação. Mas assim, Como que você vai tirar, tipo, o capitão do time, um dos melhores jogadores do elenco, sem que ninguém perceba, sem que ninguém desconfie que existe alguma crise ali no meio? E foi aí que veio a ideia de envenenar o Daniel Passarella no jantar da equipe. Então, desse jeito, o Daniel Passarella ia passar mal, não ia ter condições de continuar na competição, e ele, naturalmente, ia pegar a braçadeira de um e passar pro outro, sem que ninguém desconfiasse ou percebesse algo de estranho. O Passarella simplesmente acordou um dia, se sentiu muito mal, chamou os médicos do clube, como eu disse pra vocês, que levou ele correndo pra um hospital no México, e depois de algumas horas veio a notícia: ele não iria se recuperar a tempo e ficaria impossibilitado de jogar. O Daniel Passarella ficou internado por alguns dias e chegou a perder 14 quilos durante o processo que ele tava ali passando mal, se recuperando. Então assim, pra um jogador de futebol que depende muito do seu próprio corpo, 14 quilos a menos do nada, certamente ia atrapalhar bastante o desempenho dele. O próprio Passarella, né, percebeu que, como a seleção argentina tava indo bem, pra ele não era interessante entrar no time do nada, depois de ter passado por todos esses problemas físicos. Então todo jogo ele meio que era reavaliado e sempre falava: não, deixa pro próximo, deixa tudo pro próximo. No final das contas, a Argentina foi campeã do mundo mais uma vez, né, com o Maradona sendo o grande jogador da competição e o capitão. Isso fez com que o Passarella fosse, até os dias de hoje, o único jogador argentino da história a conquistar 2 títulos de Copa do Mundo, mesmo com esse asterisco aí de não ter entrado em campo na segunda Copa. Mas afinal de contas, o que fez
fez o Passarella passar mal e por que toda a culpa caiu em cima do Carlos Bidiardo? E bom, antes de responder essa pergunta, a gente precisa, obviamente, olhar para o passado do próprio Carlos Bidiardo. Ele foi um meio-campista argentino que começou no San Lorenzo, mas que se destacou de verdade no Estudiantes de La Plata. Ele teve naquele elenco que foi campeão da Libertadores 3 vezes seguidas e também conquistou um campeonato argentino. Mas absolutamente nada disso foi o que de fato fez ele ser um jogador conhecido. O que se sabia sobre ele é que ele era médico ao mesmo tempo que ele era jogador de futebol e era bastante famoso pelo seu estilo de jogo que visava sempre vencer, independente do que fosse preciso fazer. Teve inclusive alguns jogos que ele chegou a entrar em campo com uma agulha no meião e ele usava pra simplesmente pinicar, espetar os jogadores adversários ali no agarra-agarra dentro da área, sabe? Ou seja, o cara de fato era maluco. Só que assim, voltando pra história do Daniel Passarella. Num jantar normal ali da equipe, todos comeram boas comidas e beberam bons uísques, bons drinks. Mas um único jogador no meio de todo mundo teve intoxicação alimentar e foi justamente o único jogador que era contra o Bidiardo dar toda essa moral pro Maradona. E também por ser o único jogador remanescente do elenco de 78 que tinha uma filosofia parecida com o treinador anterior, Daniel Passarella. Isso fez com que todo mundo, até do próprio elenco, desconfiasse do Bidiardo. Mas assim, até os dias de hoje, não foi comprovado que o jogador foi envenenado exatamente pelo Carlos Bidiardo. O que existe são algumas histórias e algumas versões. Mas que versões são essas? O goleiro do time na época, o Baldo Filol, chegou a dizer que tem certeza do envenenamento. O Daniel Passarella já disse que não sabe se foi ou não envenenado. O que ele tem certeza é de que não chegou a receber o tratamento correto na época, o que dificultou demais a sua recuperação. Anos depois, em 2018, na Rússia, tanto o Diego quanto o Daniel foram vistos se abraçando e aparentemente entre os dois tá tudo tranquilo. E se você adorou, gostou, curtiu bastante esse estilo de vídeo, fique sabendo que aqui no canal Peloteiro a gente fala sobre futebol sul-americano a rodo, assim, até não ter mais o que falar sobre. E se você gosta de histórias do futebol sul-americano, é muito simples. É só se inscrever aqui no canal Peloteiro e ficar por dentro dos próximos vídeos, dos próximos lançamentos, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço pra você e é nóis!